10 motivos que ninguém te conta sobre largar tudo e viver na estrada. Esse é o tema de hoje. Bora pro vídeo? Legal, se você parou nesse vídeo aqui, é porque você tem um motorhome, ou você pretende ter um motorhome, ou você tem uma camper, né? Você pegou um carro ali, transformou uma combinha, e você está pensando em viver na estrada, ou você já vive na estrada. A gente vai direto já para essa conversa. O meu nome é César Madureira, eu tenho um motorhome, estou nele agora aqui, é a Pão e Manteiga, é uma Iveco 3510, 2004, não paga mais IPVA, uma bonequinha bem arrumadinha, top. Se você gosta desse tipo de veículo, você está pesquisando sobre isso, dá uma olhada nos meus outros vídeos aí que você vai gostar, tá? Mas vamos direto para o assunto. Qual é, dos 10 motivos, né, que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada, qual seria o primeiro motivo? Bora lá então. Liberdade vem com solidão. Então aqui, ó, você pode ir para onde quiser, quando quiser, mas muitas vezes vai estar sozinho. E isso pesa mais do que parece. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu viajo sozinho, né? Vocês vão ver aqui na maioria das minhas viagens eu estou sempre sozinho. Como eu tenho uma profissão, né, por muitos anos eu tive uma profissão e ainda trabalho nela, que é de educador físico. Eu sempre estive assim, perto de muitas pessoas. Eu dei muitas aulas em clubes, hotéis, academias. Então fui sempre cercado de muita gente. Ficava o dia inteiro em contato com pessoas, e a hora que eu chegava em casa, a verdade é que eu não conseguia mais ouvir a voz de nenhum ser humano. Eu queria só ficar com os meus cachorros, entendeu? Então, para mim, foi muito legal esse lance, estou com 1 ano e pouco já com motorhome, de viajar sozinho. Foi uma coisa interessante. Mas para pessoas que não estão preparadas para esse tipo de situação, de estar sozinho, pode ser que isso pese. Uma coisa que mesmo eu estando desejando viajar sozinho, estar comigo mesmo, uma coisa que eu senti nas viagens sozinho, é que em muitas situações eu passava por lugares extraordinários, lindos, e eu sentia um desejo de ter pessoas que eu amo, próximos a mim, vendo o que eu estava vendo, porque a beleza da viagem, eu digo aqui que a estrada cura, né? Quando você não está legal, você pega uma estrada, você vai dirigindo, seja de motorhome, de carro, de bicicleta, a pé, você parece que a estrada cura realmente, né? Então, em muitas situações eu estive em lugares maravilhosos e eu gostaria de ter compartilhado esses lugares com as outras pessoas, né? Tem um filme muito legal que eu já assisti muitas vezes, eu sou muito fã desse filme, que é o filme do Forrest Gump, o contador de histórias. Ele, né, ele tem as suas limitações ali e ele é apaixonado pela Jenny, que é uma moça que nunca deu bola para ele, só foi ligar para ele lá no final do filme em que ela fica doente, está numa cama, e ele curtiu muito a vida. Esse cara fez muitas coisas e ele ficou 2 anos ou 3 anos correndo, isso no filme, né? E ele esteve em lugares maravilhosos, né? Então quando a Jenny está lá na cama e ele começa a contar as histórias, ó, eu estive nas montanhas, eu vi cachoeiras, eu vi lugares espetaculares, paisagens incríveis, e ela na cama assim, já moribunda, né, pronta para deixar essa vida. E daí ela pega e fala assim pro Forrest, né, ela fala: eu gostaria muito de ter estado com você. E ele olha bem para ela e fala assim: você sempre esteve comigo. Então uma resposta incrível, né? Porque ele amava tanto ela que ele carregava a Jenny dentro do coração. Então esse foi o motivo número 1. Vamos para o motivo número 2 agora? Motivo número 2. O conforto vira luxo. Tomar um banho quente, dormir numa cama boa, ou comer uma comidinha feita na hora, tudo isso deixa de ser normal e vira conquista. Então quando você mora, tem um vídeo bem legal aqui no canal,
que eu falo como que é morar em 9,5 metros quadrados. Aqui tem menos de 10 metros quadrados aqui dentro, né? Então você começa a valorizar coisas que antes você não valorizava. Por exemplo, na sua casa você tem espaço. Você sai do quarto, vai para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para a sala, sai, vai no quintal, né? No motorhome o seu quintal é o mundo, tem esse lado positivo. Mas quando você está dentro do motorhome, você tem que aprender e ter consciência que você vai ter noites, muitas noites mal dormidas. Eu tenho uma cama bem confortável aqui nesse motorhome, né? Mas só o simples motivo, às vezes, de você não estar no seu ambiente que você fica normalmente, você já vai sentir, né? Então isso é um ponto que a gente tem que ser colocado aqui. A comida, você pode fazer uma comida, tá aqui o meu fogão, tem micro-ondas lá em cima, aqui ó, tá vendo micro-ondas, posso fazer minha comidinha, mas é diferente de você fazer uma comida em casa. O banheiro aqui ó, o banheiro tá atrás de mim aqui ó, tem um chuveiro bem apertadinho, é diferente de você estar num box, onde você pode abrir os braços, expandir, aqui é mais apertadinho. Então, isso faz com que você se torne mais minimalista, né? E como eu disse aqui no item número 2, o conforto vira luxo. Tem gente que fica muito tempo viajando e volta para casa, sente que está num palácio. Então isso é bem bacana, é uma coisa que faz com que você repense sobre as coisas que você tem. O terceiro motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada é o dinheiro desaparece rápido. Isso as pessoas não costumam falar aqui, né? A gente vê muita gente viajando tal, tem nômades, tem pessoas que vivem, né? E vendem artesanato, vivem dentro do motorhome, né? Já tem uma estrutura, já está acostumado com essa vida, né? Essas pessoas também, elas têm canais no YouTube, tem Instagram bombado, né? Então assim, elas têm fonte de renda, têm patrocinadores. Mesmo você sendo minimalista, o diesel, né, ou no caso gasolina, manutenção, alimentação, imprevistos, eles consomem mais do que você imagina, né? De repente você fica doente na viagem, de repente alguma peça do carro quebra. Ah, César, mas isso são consequências. Então, mas eu tô aqui para falar para você que está assistindo esse vídeo os 10 motivos que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada. Então, eu tô aqui para te falar sobre outras situações, né? Existe a situação maravilhosa, e eu amo ter motorhome, eu amo, é uma coisa muito gostosa, é uma delícia, mas nós temos que também falar sobre esse assunto. O quarto motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada a vida vira logística constantemente. Então assim, onde que eu vou dormir, né, o local que você vai parar, o seu carro, a sua van, né, onde que eu vou comer na van, vou comprar um PF, onde ir ao banheiro, puxa vida, sei lá, meu porta-pote ele já está meio cheio, eu tô com preguiça, dá para eu fazer isso, fazer minhas necessidades no mato, num posto de gasolina, num shopping. Então, assim, ao tempo todo isso vai ocupar a sua mente, né? Você vai estar pensando o tempo todo sobre isso. Você está dirigindo ali, conforme vai escurecendo, se você não tem nenhum camping por perto, se você não fez uma programação, né? Quando você vai sair de casa, é legal você ter uma programação, mas não significa que ela vai dar 100% certa, porque pode acontecer de um pneu furar, ou você não conseguir cumprir aquela quilometragem que você imaginava, você não chega até o local, e você tem que dormir em outros locais, comer em outros locais, usar outros sanitários. Então, esse motivo aqui que eu coloquei, a vida vira logística constante, é uma coisa para se considerar. O quinto motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada, é que seus amigos fixos, eles desaparecem. Tá passando um avião aqui agora, ó. Vamos esperar. Voltando aqui para o vídeo, no quinto motivo, seus amigos fixos, eles desaparecem. A distância muda tudo. Amizades esfriam, muita gente não entende seu estilo de vida e você
se sente deslocado. Então você tem que estar preparado para isso. Se você utiliza o motorhome, que é o meu caso aqui, minha van, como hobby, eu tenho minha residência fixa, inclusive estou nela agora aqui, e eu uso o motorhome para fazer passeios de 2, 3 dias, 4, uma semana no máximo e volto para casa. Agora, se você quer, esse vídeo é para quem está pensando tipo em largar tudo e cair para a estrada, entendeu? Ficar bastante tempo fora, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses. Então você tem que entender que nesse item 5, seus amigos fixos, eles vão desaparecer, eles vão falar, pô, caramba, o César lá ficou loucão, cara, ele virou meio hippie, o cara dorme no meio do mato, vai no banho. Eles acham que a gente se transforma num outro ser, entendeu? Porque eles estão com a vida ali toda quadradinha, eles acreditam que a vida que é simplesmente acordar cedo, tomar café da manhã, trabalhar de 8 a 10 horas por dia, voltar para casa, dormir e fazer novamente esse ciclo aí, e repetindo isso por 10, 20, 30, 40, 50 anos, e depois no final se aposentar com uma aposentadoria bem baixa e depois esperar a morte, né? Então, eu já tenho uma outra concepção da vida, tenho 57 anos, ainda tenho as minhas funções, vamos dizer assim, visão, ouvido, consigo me locomover, um pouco com dificuldade por causa das minhas lesões no joelho, mas ainda consigo me locomover, consigo dirigir. Então eu quero aproveitar, né? Porque no futuro, gente, só restarão lembranças, só restarão memórias. Esses amigos que talvez não entendam esse estilo de vida que você escolheu, eles não vão ter importância nenhuma. Quando você morrer, você vai entrar no caixão sozinho, ninguém vai entrar com você, entendeu? Então faça aquilo que você tenha vontade, aquilo que está no seu coração. Vamos para o próximo. 6º motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e viver na estrada. A internet. A internet ela vai te deixar na mão se você vive na estrada. Então, se você trabalha online, você tem que estar preparado para enfrentar sinais fracos de Wi-Fi, lugares que você não vai ter sinal nenhum, né? E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Fala, puxa vida, hoje nesse mundo globalizado, com tantas torres de celular, satélites, a não ser que você tenha aí uma internet via satélite, né? Se você for como 85, 95% da população que não tem uma internet via satélite lá de cima que pega em qualquer lugar, você vai passar por momentos. Eu aqui mesmo na minha região, moro na região de Campinas, sabe, no Circuito das Águas, que é uma região bem desenvolvida aí, onde tem a cidade de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia, Águas Lindóia. Tem pontos, Itatiba, Itapira, tem pontos assim de 20, 30, 40 quilômetros em que eu já peguei o celular para mandar uma mensagem e não conseguia, estava sem sinal. Então você tem que estar preparado para essa vida nômade, que é bem diferente assim da sua casa, que você tem o sinal, você manda a hora que você quer, ok? 7º motivo, o seu corpo, ele sente tudo, você tem que estar bem, você tem que estar preparado fisicamente, tem que estar legal para poder cair na estrada e ficar muito tempo na estrada, tá? Então, aqui ó, dores nas costas, má alimentação, noites mal dormidas, tudo isso acaba até se transformando num combo, se você não estiver preparado para ficar aí 15 dias, uma semana, se você não estiver preparado, você já sente. Às vezes uma noite, né? E no começo, quando eu ainda não estava habituado com o motorhome, eu dormia uma noite fora, no outro dia eu estava quebrado, eu dormia mal, não me ajeitava direito na cama, escutava barulhos diferentes que eu não estava acostumado a ouvir, né? Então você fica também um pouco esperto, dependendo do lugar que você está. Então, esse é o motivo aqui do que o corpo sente. Você viajar, seja de motorhome ou de carro, eu estou falando especificamente do motorhome porque você vai dormir no motorhome, ok? É esse o sentido, né? Não faz sentido você viajar de motorhome e alugar um hotel. Você vai dormir no motorhome, então você tem que estar com um físico legal. Se estiver muito acima do peso, você vai sofrer, né? Se tiver dores articulares, você vai sofrer para subir, para descer. Se for o caso de uma van, que ela é bem alta, a gente tem que pensar em tudo, né? É tudo maravilhoso no papel e é tudo maravilhoso quando a gente assiste um vídeo. E realmente esses momentos maravilhosos existem. Mas eu tô aqui hoje para falar algumas coisas que
poucos que têm motorhome vão compartilhar com você, ok? Vamos para o próximo. Oitavo motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada, viver na estrada. Qual seria? A liberdade vicia e cobra caro. O que a gente pode falar sobre isso? Depois que você sente o gosto da liberdade, voltar à vida normal parece impossível. Mas sustentar essa liberdade exige esforços diários. Então você imagina aquele cara que trabalha no escritório, o dia inteiro o chefe na orelha dele lá, ou está há muitos anos numa empresa, mesmo que seja um empresário, o cara é dono, ele tem que conviver, né, com os problemas de ser empresário, porque ser empresário nesse país aqui é como dizem, é como você pular de um avião e construir o paraquedas na queda, não é fácil. E para quem é colaborador também, para quem trabalha, é maçante, aquelas horas, aquela rotina, né? E daí de repente você consegue montar sua combinha lá. Você tá com aquele sonho, todo final de semana você vai ajeitando, você montou sua combinha, Kombi Home. Ou se não você tem um carro, você faz um camper nele, começa por barraca e tal, e depois você chega no motorhome. Aí você começa a experimentar o gosto da liberdade. Putz, é demais. Só que depois para você voltar, quando você volta, quando você é obrigado a voltar na segunda-feira, no domingo, você está num lugar bacana, você já fica pensando, putz, amanhã eu vou voltar. Então um desejo que você vai ter, depois que você tiver um motorhome, uma combinha, um camper, seja o que for, ele vai crescer tanto dentro de você que você não vai mais querer voltar para a vida que você tinha anteriormente. Então é um ponto muito interessante para se considerar. O nono motivo que ninguém te conta sobre largar tudo e cair na estrada, viver dentro do motorhome, é o medo é seu companheiro invisível. Não adianta falar que você não tem medo, que tem. Principalmente quem viaja sozinho, dependendo do lugar que você tiver, você vai ter medo. Então, o medo ele é bacana porque ele faz com que você se prepare mais. Quando a gente tem medo, a gente se prepara mais, né? E ele também, assim, ele dá um estímulo, sabe? Quando eu que joguei futebol há muitos anos, quando eu tinha um jogo importante, assim, você ficava com aquela ansiedade, até um certo medo, assim, mas aí você chegava lá e vencia aquilo, era uma barreira que você vencia. Então, quando você viaja, você está na estrada direto, o medo, ele vai ser um companheiro invisível que vai ficar com você, né? Então, você vai ficar com medo de ser assaltado, né? Você vai estar vulnerável. Você tem medo, por exemplo, de uma intempérie, do tempo você está num lugar assim, que não deu tempo, você teve que parar, então está caindo muito raio, muita chuva, estradas esburacadas, tem medo que fure um pneu, você está sozinho, pô, você já pensou para trocar um pneu do motorhome sozinho? Você acha que você consegue? Não dá, você vai ter que chamar ajuda. Então, assim, esse medo, né, eu tenho algumas histórias aqui que eu passei, andando com a Pão e Manteiga, que é o nome desse motorhome, de chegar, parar numa lanchonete para comer um lanche lá, e daí tinha uns caras meio alcoolizados, viram que eu estava filmando, vieram questionar quanto que eu ganhava, se eu era rico. Imagina, para ficar rico aqui nessa plataforma aqui, você tem que ter milhões de seguidores, né? Eu faço, na verdade, aqui, isso aqui para mim é uma terapia, uma forma de guardar registro sobre esse momento que eu estou vivendo, que é ter um motorhome, né? E se o canal crescer, a gente está crescendo devagar, mas estamos crescendo, a gente já passou de 10 mil inscritos, né? Espero que você que esteja vendo esse vídeo, esteja gostando também, se inscreva e deixe uma mensagem aí para mim. Fala aí qual que é o teu sonho. Então, o medo, ele é um companheiro invisível que vai continuar com você nas viagens. E a gente tem que registrar aqui. O 10º motivo que ninguém te conta sobre você largar tudo e cair na estrada é: você muda, e isso assusta. Toda mudança faz com que nós, quando a gente olha para trás, fala, eu não acredito que eu era aquele cara, eu não acredito que eu era aquela mulher, eu não acredito, eu sou outra pessoa hoje, depois que eu descobri isso. Por que eu não descobri isso antes? Não é assim na vida, no trabalho, no amor, no relacionamento? E também, a hora que você começa a fazer as coisas que você gosta, essa mudança, ela assusta. Então aqui, a estrada, ela transforma, como eu digo, a estrada cura, ela transforma.
você desapega, você amadurece, você vê o mundo diferente, entende? Coisas que você dava valor, você começa a não dar mais valor. Mas as pessoas não te acompanham, as pessoas que estão na tua volta, que você ama, elas não entendem, porque elas não vivenciaram isso. Elas ainda estão numa zona de conforto que talvez para elas seja perfeito e está tudo certo. Elas não sentiram, não foram picadas pelo bichinho ainda da liberdade, da estrada, de acordar cedo, tomar um café da manhã vendo o nascer do sol, ou no final da tarde, o pôr do sol, você jantando ali, de frente para o mar, em cima de uma montanha. Então elas não te acompanham. E essa mudança que é transformadora que você vive, ela é maravilhosa, e quando você tem uma coisa maravilhosa nas mãos, o que, que a gente quer fazer? O que, que nós queremos fazer quando a gente tem alguma coisa maravilhosa nas mãos? Nós queremos compartilhar, mas a gente tem que entender que essas pessoas estão em outros momentos, elas ainda não descobriram ou não querem. Como eu disse aqui anteriormente, às vezes elas têm uma vida e elas gostam dessa vida e está tudo certo. Mas é incrível, né? Seria mais ou menos aquele cara que descobre Jesus e sai falando de Jesus o dia inteiro, né? Ele quer converter todo mundo. Ou aquele cara que vai para um lugar assim na praia maravilhosa, ele fala, pô, vocês precisam conhecer esse lugar. E um motorhome cair na estrada é a mesma coisa. Eu ficava assistindo vídeos assim como esse aqui, ficava assistindo vídeos de outros caras assim, viajando, eu já ficava imaginando o motorhome que eu queria, né? E quando eu consegui conquistar, eu demorei 5 anos para comprar, então você que está vendo esse vídeo e acha que é uma coisa muito distante, não desanima não. Demorei 5 anos, fui guardando dinheiro lá, sabe, programando a compra, e quando eu estava com a grana na mão, daí eu pude escolher exatamente o que eu queria. Eu não queria um ônibus e não queria uma Kombi. Então eu achei a Pão e Manteiga aqui, que é o nome dessa van, né? Que é uma Iveco Daily 3510. Ela tem o tamanho ideal para 1 ou 2 pessoas, ela está homologada para 3 pessoas, mas eu me sinto muito confortável sozinho ou com mais uma pessoa, e daria, falar a verdade para vocês, daria para eu morar aqui, daria para eu viver tranquilamente. Se tudo der errado, ou será que é certo na minha vida, e eu perder tudo que eu tenho hoje, eu moraria aqui tranquilamente. Eu não pago energia elétrica, porque ela vem do sol, através das placas solares. A água eu também não pago, porque muitos postos de gasolina, se você parar lá, eles deixam você encher a caixa d'água, então não pago energia, eu não pago água, né? Eu não pago IPTU e não pago nem IPVA, porque essa van tem 20 anos já, ela tem só 90 mil quilômetros originais, ela tá novinha, é uma senhora bem conservada. Eu sempre brinco que é como se fosse uma senhora aí de 65 anos que vai na academia todo dia, tá bombadona, sabe? Tá bem conservadinha, tem tudo que eu preciso aqui dentro. Então, poderia morar aqui tranquilamente. Fala pra mim, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Achou legal? Você já se inscreveu, já deixou um comentário aí pra mim? E o nosso tema de hoje foi escolhido a dedo, foi muito interessante. Os 10 motivos que ninguém te conta sobre largar tudo e viver na estrada, cair na estrada. Espero vocês nos próximos vídeos. Grande beijo e muita saúde e paz. Tchau, tchau. Valeu!